Bom, gente, boa tarde. A respeito do que nós paramos aqui, nós vamos começar a falar sobre alguns sensores, tá? Encapsulamento ou a forma como é que ele está fechado aqui ou montado, cada montador aí vai ter uma diversificação. Mas como se trata de veículos diesel, gente, a maioria das vezes vocês vão encontrar que ele é encaixado, igual vocês estão vendo aqui, rosca. Ele tem rosqueado para não, com a vibração, ele não soltar. Que quando ele é só encaixe, por exemplo, um terminal, ou se não uma tomada, alguma coisa plástica, ela pode ter vibração e começar, no caso, soltar e dar, no caso, alguns maus contatos aí que não seria legal. Isso que vocês estão vendo aqui, assim, encapsulamento, igual eu estou falando para vocês, dentro desse cara aqui vai existir um resistor, na verdade, tá? Esse resistor normalmente é um NTC, que você, no caso, traduzindo, vai ser um coeficiente negativo de temperatura. Quando ele está frio, a resistência está alta. Quando você aquece, a resistência diminui, tá? E existe, no caso, sensores de temperaturas que são PTC também, que na verdade seria coeficiente de temperatura positivo. Aí ele funciona ao contrário. Ele frio, ele tem baixa resistência, e quando ele está aquecido, aumenta a resistência, tá? Então, são duas coisas que a gente pode ter aí no conjunto, diferente um da outra. Aqui, esse cara, ele é responsável em cálculo de torque nominal, no caso do veículo, a proteção contra superaquecimento, que a gente já havia comentado alguma coisa, que é despotencial o veículo, ele começa a tirar, depende muito no caso de programação para programação, mas a gente tem 25, 50, 75%, tá? Ou ela faz uma regra que não é essa, pode ser de 10 em 10, e depende, no caso, qual fabricante que confeccionou ou desenvolveu, na verdade, o sistema de gerenciamento, tá? Regulagem do débito de partida. Esse débito de partida, lembra que eu falei para vocês, aqui, toda vez que vocês vão dar a partida inicial, eu tenho que enriquecer a mistura. Quando eu enriqueço a mistura, facilita no caso de pegar, tá? Então, a princípio, a gente tem o combustível, quando você coloca mais combustível do que ar, ele está com a mistura rica. E quando ele está com a mistura rica, ele tem a tendência, no caso, a inflamar mais fácil ou pegar fogo mais fácil. Só que, por outro lado, gente, daí ele prejudica a emissão. Quando ele está nessa fase fria, ele vai ter alguns problemas em relação, no caso disso daí, tá? E início de injeção, isso é por estratégia também, no caso, de programação para programação. Tem alguns veículos que ele faz uma estratégia full loop, outros não fazem essa estratégia full loop, que na verdade seria ele dá uma sequência de injeção para, no caso, tá aumentando essa mistura ou essa relação estequiométrica dele, deixando ela mais rica. A gente tem aqui algumas coisas em relação ao que eu falei para vocês. Ó, o sensor, no caso, é do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Ou seja, quanto maior for a temperatura, menor será a sua resistência, tá? E muito importante que o módulo PLD saiba, ou o módulo, na verdade, saiba em que temperatura se encontra o motor. Isso quer dizer para ele tomar as respostas e, no caso, alterar o débito no caso de injeção, tá? Aqui ele fala que o motor trabalhando nas temperaturas que se encontra a melhor condição, no caso normal, né? Ele consegue melhores rendimentos, menos emissão, não trabalha com condições, no caso, anormais de temperatura. Isso quer dizer, ele não vai trabalhar nem frio, nem extremamente quente, tá? Porque pode, no caso daquelas estratégias de estar
despotenciando o motor, aí na sua condição, né? Então, ele mostra aqui algumas coisas, só para a gente, no caso, tá vendo aqui, ó, potência disponível, em percentagem, e no caso, temperatura de saída do líquido de arrefecimento. Então, ele traz aqui, ó, algumas referências aí que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, quanto mais a gente vê esse referencial aqui, a gente vai ter aí uma eficiência, por exemplo, de funcionamento do motor, tá? Aqui, ó, se vocês olharem aquele primeiro e esse aqui, basicamente é o mesmo sensor, tá? A gente olhando de uma forma assim, só que um trabalha com a temperatura de água e esse aqui está trabalhando com a temperatura do óleo do motor, tá? Também, ó, é do tipo NTC, ou seja, do coeficiente negativo, temperatura, e quanto maior for a temperatura do óleo, menor será a resistência. Idêntico ao sensor de temperatura. Então, o que não dá para, no caso, fazer aqui, gente, mesmo que se eles sejam no mesmo diâmetro, o corpo, mas às vezes o part number dele muda. Então, tomar cuidado para não ocorrer essa inversão. E às vezes acontece dos camaradas que se estiver muito próximo um do outro, ocorrer, por exemplo, de trocar a conexão. E às vezes essa conexão o pessoal faz de colorações diferentes para evitar, no caso, essa colocação. Porque se ele pôr dois sensores idênticos, um do lado do outro, com a mesma coloração, é muito fácil. Aí, em vez de ele ter uma informação, por exemplo, que iria para o sistema de temperatura da água do motor, está pegando do óleo do motor, vai ter coeficientes diferentes, temperaturas são relativamente diferentes, porque o aquecimento, o processo de aquecimento do líquido, a água é uma coisa e do óleo é outra. A água ela vai estar fervendo aí na faixa de 100 graus se ela tiver num circuito aberto. No circuito fechado existe caso que o pessoal chega até 110, 115 graus de temperatura que ela não está fervendo. E já o óleo vai ter um coeficiente, no caso, um pouco diferente em relação a isso daí. Então, a informação são trocadas. Então, de repente, o sensor pode ser muito parecido, mas às vezes ele tem, no caso, algum part number, no caso, diferente, tá? É essencial também, no caso, ele ter essa temperatura do óleo, porque se o óleo também tiver um excesso de temperatura, ele vai, no caso, perder viscosidade. Se ele perde viscosidade, o poder, no caso, de lubrificação dele e amortecimento, que a gente tem, no caso, em algumas partes, vai ser, no caso, comprometido. Então, com isso, é ideal que vocês tenham aí, no caso, o coeficiente dentro, no caso do esperado, ou do programado aí, no caso, pelo fabricante, tá? De combustível também aqui, ó, se vocês forem olhar, é a mesma coisa, tá? Eu posso dizer para vocês hoje que já existe, por exemplo, alguns sensores que eles estão integrados, que daí ele tem um capacitor no meio, que esse capacitor ele vai verificar o dielétrico, no caso dos líquidos. O dielétrico, quando a gente tem uma diferença muito grande, e se ele tiver uma programação já preparada para isso, ele são as capacidades de condução de energia, tá? E quando a gente tem aí uma alteração, pode ser que eu tenha, no caso, uma contaminação, ou pelo fluido de água, ou o combustível pode ser que está contaminado com outra coisa, tá? Então, de repente, junto com isso aqui, poderia estar trabalhando aí um sensor junto de capacitância, tá? Ou integrado. Olhando aí, no caso, no mesma coisa, vocês estão vendo que basicamente é o mesmo, o cara acho que usou a mesma foto, tá? Mas geralmente o part numbers são diferentes, tá? E aqui, nesse caso aqui, ele está falando ali que esse sensor, quando é do combustível, por ter aquecimento e a gente ter, no caso, um volume quando ele está frio é uma coisa e quando ele está aquecido é outra. Então, a massa específica muda. Então, quando a gente tem monitoramento, no caso dessa temperatura do combustível, eu consigo, no caso, fazer uma alteração do tempo de injeção, tá?
E quando eu altero esse tempo de injeção num sistema eletrônico, o que eu consigo com isso? Alguém sabe me dizer aí? Se ele tem que ficar 8 milissegundos, ele ficou 10 milissegundos. O que eu ganhei com isso ou o que eu perdi com isso? O que vocês acham? É uma alteração no tempo, no caso, em que o quê? Ficou injetando mais combustível. Se eu injetei mais combustível, o que aconteceu com a minha mistura? Ela ficou mais rica, não ficou? Ficou mais rica. Então, a gente tem que pensar assim que quando eu enriqueço a mistura, eu aumento, no caso, o poder calorífico, tá? E aumento a potência do motor. Tá? A gente pensando dessa forma. Porque não adianta, por exemplo, eu às vezes aspirar mais ar e não colocar mais combustível. Daí a gente vai ao contrário. Se eu aspirar mais ar e manter a mesma quantidade de combustível, daí eu vou deixar a minha mistura mais pobre, tá? E aquilo que eu falei para vocês lá inicialmente, motor trabalha por demanda, gente. O que é demanda? Uma hora eu preciso que ele tenha uma potência maior ou menor, e a gente vem fazendo as trocas de marcha ou a relação, no caso de transmissão, e vai alterando isso. Então, consequentemente, quando eu preciso que aumente a potência, tá? Eu preciso, no caso, que o sistema, no caso, alimente mais o sistema. Então, ele vai ter uma série de parâmetros que vai estar interligada, que esse aqui é um dos sensores que está interligado. Depois a gente tem posição do pedal de acelerador, aonde que você vai estar vendo o volume, no caso, de demanda que a gente está tendo, tá? E alguns modelos ele tem um sensor que é de pressão do coletor ou a massa de ar que está passando, no caso, para ser alimentado. Isso aí também varia de programação para programação e o modelo de gerenciamento que a gente está utilizando ou não no sistema, tá? Esse é um sensor, no caso, de pressão de óleo. Esse sensor aqui, gente, na verdade, é um interruptor. Então, o motor não está funcionando, tá? Eu tenho pressão de óleo quando o motor não está funcionando? Tem ou não? O que vocês acham? O motor está funcionando, existe pressão? Existe. Quando ele não está funcionando, eu não tenho pressão. Então, automaticamente, está desligado, ou no caso, está ligado, no caso, o circuito. Isso quer dizer que dentro é como se eu tivesse um conector, ou se não, um, um chaveamento, tá? Que ele vai estar colado. Então, esse sensor é um sensor normalmente fechado. Quando vocês funcionam o motor, a pressão vem, entra por esse orifício que tem aqui embaixo, aqui, ó, pela galeria, e o que ela vai fazer, que no caso, que esse chaveamento? Ele vai liberar aquele chaveamento. Então, o que ele vai fazer? Abrir. Quando ele abriu, o que ele vai fazer? Apagar a luz, no caso, lá do painel, tá? Logicamente, o motor, ou ele foi, no caso, desenvolvido para ele trabalhar, dependendo da situação, com o mínimo de pressão possível aqui para estar, no caso, acionando esse sensor. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, no caso, desconectar, tá? E ao mesmo tempo, então ele está aqui, ó. Ele está informando, no caso, a pressão de linha de lubrificação do motor. E essa informação chega, no caso, no módulo ADM, que é o de dentro, e pode alterar a potência do motor conforme a pressão fornecida. Isso quer dizer, toda vez que vocês aumentam, por exemplo, a rotação do motor, aumenta o fluxo, tá? De óleo. Porque se a gente manter uma rotação constante, vamos colocar que eu coloquei em marcha lenta, e vocês sabem que o motor ele não funciona só em marcha lenta. Então ele vai ter uma pressão X. Só que quando o motor está frio, a pressão é alta por causa que o óleo lubrificante está mais o quê? Viscoso. Quando eu aqueço, no caso, o motor, o que acontece com a viscosidade do motor? Do óleo, quer dizer. O que vocês acham que acontece quando eu aqueço o óleo?
A viscosidade, o que ela vai acontecer com ela? Vai diminuir, né? Vai diminuir, ela vai ter uma fluidez maior, né? E, consequentemente, gente, o que acontece? Você sabe que o motor, ele não é estancado, ele tem folga, né? Então, quando a gente aumenta a fluidez ou a facilidade dele, no caso, se deslocar, ele vai perder, no caso, a pressão, mais fácil. Para compensar isso, o que acontece? A bomba faz o quê? Se eu vou aumentando a rotação, começa a aumentar o quê? O fluxo de óleo. Quando ele aumenta o fluxo de óleo, a tendência, no caso, é aumentar, no caso, a pressão, tá? Quando você mantém ele acelerado. Porque quando você baixa a rotação, diminui o fluxo, e aí o quê? O óleo está muito fino, ele tende, no caso, a escoar muito mais rápido, tá? Então, quando a gente, no caso, aumenta, a demanda, no caso, também aumenta e automaticamente ele teria que aumentar a pressão no caso do sistema, tá? Então ele está falando aqui que a informação chega até o módulo DM que pode alterar a potência do motor conforme a pressão fornecida, ou seja, se a pressão cai abaixo de um bar, o módulo DM faz com que a luz de pressão acenda e a potência do motor diminua. Então, o que ele está informando para o módulo? Ele vai informar para o módulo, por exemplo, que se eu tenho deficiência na lubrificação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a potência do motor. Porque se eu continuar com a mesma potência do motor, o que vai acontecer com o motor? Vai ser danificado. Então, ele tem duas funções. Ele está mapeando, no caso, a pressão do circuito e, ao mesmo tempo, ele informa que a pressão está dentro do adequado e o motor está 100%. Agora, se ocorrer uma perca, no caso de pressão do circuito, tá? Ele informa a central e a central vai fazer o quê? Dar uma resposta. Qual que é a resposta que ela dá? Tirar a potência ou diminuir a potência do motor. Tá? Por isso que esses sistemas que nós vimos aqui até agora, sensor de temperatura de água e sensor de temperatura de óleo, eles são elementos fundamentais, no caso, no motor. Se der problema nesses sistemas aqui, ou a diminuição de potência do motor é quase que ele vai mandar instantâneo. Ele vai acender uma luz de anomalia lá, por exemplo, no painel para vocês, ou indicar no painel que vocês estão com uma anomalia grave. Geralmente acende vermelho, não laranja, tá? Que daí vocês têm que parar o veículo e reparar ou verificar o que está acontecendo. Tá ok? Esse cara aqui, ó, sensor de temperatura do ar. Alguns desses modelos aqui, ele trabalha com um sistema combinado. O que é um sistema combinado, gente? Ele verifica a temperatura do ar admitido, porque vai estar ligada no coletor de admissão, e o vácuo gerado pelo motor, tá? Então, alguns chamam, no caso, esse sensor aqui, o sensor combinado, ou sensor de pressão e temperatura. Então, por isso que ele está falando aqui, pressão e temperatura. Que daí o que acontece? Ele vê qual que é o vácuo gerado dentro do motor, tá? Nós vamos ter, quando a gente falar que é vácuo, vácuo é pressão positiva ou negativa, gente? O que vocês acham? Negativa? Negativa. Então, na hora que a gente tiver o vácuo gerado pelo motor, ele vai estar aspirando, não empurrando. Então, o que acontece? Ele está sugando para dentro. Então, ele mede isso em milímetros de mercúrio, ou dependendo do caso, o mais comum é milímetros de mercúrio. Então, o que acontece? Ele vai te dar um retorno, como a parametrização ou a programação já é pré-determinada, no caso, na programação, consequentemente, gente, se tiver uma alteração, uma válvula, por exemplo, aberta, uma válvula com mau assentamento, um problema no comando de válvula, uma entrada de ar falsa no motor, tá? Tudo isso vai alterar essa pressão do coletor. Alterou essa pressão do coletor, tá?
ele pode te dar uma resposta, se ela, no caso, permanecer por muito tempo, através de um código de falha. Esse código de falha vai te mostrar lá no painel se a gente tem uma entrada de ar falsa, ou se eu tenho uma válvula que não está assentando direito no cabeçote, ou se o cara, na hora de colocar o comando de válvula, ou o sincronismo do motor, ele colocou errado. Então, são coisas assim que, na verdade, depende muito, no caso, na hora da montagem, ou se a gente tem um problema mecânico, por exemplo, que influencia essa parte de admissão, tá? Aqui está falando que a condição, no caso, de informar a pressão e a temperatura do ar que chega até o coletor, ou seja, condições de ar provenientes do turbo, para que o módulo PLD possa calcular o tempo e quantidade de injeção. Através dessa diferenciação de vácuo, que eu estou falando para vocês que existe no coletor, e o fluxo de ar que entra, ele determina, no caso, essa quantidade, por exemplo, aqui, de injeção que ele vai ter que dar, para compensar e gerar a potência necessária, no caso, do motor. Tá? Então, ele parametrizando, existe um cálculo matemático que ele faz de pressão aqui, e conforme vai tendo essas alterações de pressão e temperatura, ele sabe, através, no caso desses cálculos, qual que é o volume de ar, no caso, é como se eu tivesse um algoritmo que está sendo aspirado pelo motor. Essa aqui é uma das estratégias que os motores usam, mas tem motor que usa, por exemplo, fio quente, outros usam filme quente, e outros usam um processo chamado vortex, que daí são sensores que, no caso, são colocados, por exemplo, o fio quente, ele vai aquecer um fio, e na hora que o fluxo de ar passar, e dependendo da velocidade que ele passar e ocorreu resfriamento, ele vai falar o volume de ar que está passando. O fio e o filme quente funciona assim. E o vortex, ele, no caso, ele tem um difusor ou um tubo que ele reduz o tamanho, e na hora que ele passa por aquele tubo, ele vai formar vórtices que nem fosse, no caso, um tornado, e através disso ele vai saber também qual que é o fluxo de ar que, no caso, está passando, para, no caso, manter ou dar essa quantidade de injeção necessária. Desses processos, o mais eficiente que nós temos é esse de Vortex, só que ele é muito caro. Então, esse processo que vocês estão vendo aqui, que é utilizar um sensor de pressão e, no caso, temperatura, é um dos mais baratos. Então, usa em muitos motores esse sistema, tá? Aqui está falando que com essas informações, o módulo ele consegue, no caso, realizar uma boa mistura, ou no caso, a relação estequiométrica, que é aproximadamente 15,2 no caso, por um dos motores diesel, ou 15,2 gramas de ar para 1 grama de oxigênio, tá? Que é essa relação que a gente tem aqui, no caso, de combustível e ar que a gente tem para funcionar, no caso, perfeitamente, onde a gente vai ter um índice menor de emissão e uma melhor relação peso-potência, potência gerada, tá toda coligada em relação a isso daí, tá? Esse sensor de pressão atmosférica, ele está onde? Ele está no módulo. E o que ele faz? Ó? Na verdade, esse sensor, ele está ali, ó, atrás, no caso do módulo, ele tem a finalidade, por exemplo, de como se fosse um barômetro. Então, à medida que vocês sobem, tá, a pressão atmosférica se altera, e altera o nível ou a quantidade de a oxigênio presente no ar. E, consequentemente, se a gente não tivesse isso aqui, eu ia ter problema, por exemplo, nos motores quando eu subisse, por exemplo, em altitudes acima de 3.000 metros, 4.000 metros, aí vocês vão verificar que o motor, se ele não tiver essa correção, ele pode estourar o motor, tá? E ele corrige dessa forma a parte de alimentação, e alguns modelos ele altera, no caso, o funcionamento, no caso, da turbina, porque
é integrada. Ela vai ter um sistema de Hostgate que pode ser a vácuo e pode ter um sistema de Hostgate que é eletrônico, tá? Que aí ele controla o volume, no caso que essa turbina está pressionando para entrar dentro do motor. Porque se a gente pegar, gente, eu não ter esse controle, imagine cada vez que eu vou subindo, vai diminuindo, vai tendo menos oxigênio. E eu só estou alimentando a mistura. Vai chegar um ponto que daqui a pouco só está lavando o combustível e a quantidade de oxigênio não é o suficiente, tá? Então, eu vou ter deficiência ou, por exemplo, o meu motor vai trabalhar não fora, no caso dos parâmetros, no caso de funcionamento ideal dele, tá? Pedal, tá? Esse pedal aqui, aí você fala assim, mas professor, um pedal é um sensor? É. O que é esse sensor? Na verdade, ele tem aqui 2 potenciômetros dentro aqui, no caso da carcaça, tá? Ele tem um potenciômetro que vai de 0 a 1 e outro que vai de 0 a 5 volts e outro que vai de 5 a 0, tá? É a forma, no caso, que eles acharam, por exemplo, para não ter uma discrepância na hora que eu estou acelerando isso e não perder a configuração, por exemplo, de aceleração progressiva e regressiva, tá? Então, o pedal de acelerador tem a função de formar módulo, informa a necessidade solicitada pelo motorista, ou seja, a solicitação de torque e potência, quando eu preciso de mais força para arrancar ou mais potência para manter ele acionado, tá? Passa para um modo que depois enviado ao modo PD, existe 2 sinais chamados PW1 e PW2. E esses sinais são pulsos elétricos medidos pela altura e largura, representando assim o débito de combustível fornecido pelo modo PLD. Tá? Então, automaticamente, a gente pensando assim, como é que funciona, na verdade? Para mim aumentar a torque e aumentar a potência, eu preciso o quê? Dar papá para os caras. O que é papá para os caras? Eu tenho que sobrealimentar. Quando eu sobrealimento, eu, no caso, injeto mais combustível. Então, a função, no caso disso daí, é justamente esses pulsos elétricos medidos de altura e largura, no caso desses pulsos elétricos. Então, a gente tem ali uma frequência que depende da situação que a gente tem para, no caso, manter ele funcionando naquele regime o mais tempo possível, tá? Ele está falando aqui, ele representando assim o débito de combustível fornecido pelo modo PLD, ou seja, quanto maior o pulso, maior será o débito. Então, esse pulso, o que é? Essa largura e, no caso, é a altura que a gente vai ter, por exemplo, desse sinal elétrico. Então, quanto maior ele será, maior vai ser a quantidade de combustível que vai ser injetado, no caso, no sistema. E automaticamente, quando eu preciso do motor, eu preciso que ele mantenha lá o torque e a potência, no caso, no limite máximo, o que acontece? Eu vou acelerar esse cara aí. Eu vou empurrar, no caso, o acelerador para ele me dar uma resposta coerente, no caso, para aquele momento, tá? Aqui, gente, ó, ele está exemplificando aqui que, como é do PLD que eu peguei de referência, depois a gente pode pegar e mostrar como é que é o feito do veículo da AF, tá? Mas, basicamente, olha, eles funcionam, no caso, muito parecido, tá? Então, eu tenho aqui um dos principais parâmetros utilizados pelo PLD, que é esse sistema de gerenciamento, para o controle das unidades injetoras, é o sinal do sensor duplo de posição do pedal de acelerador, tá? PWM. O sinal do PWM é transmitido à central, no caso da PLD, da seguinte forma. Então, ele mostra ali, por exemplo, como é que ele está sendo acionado. Então, ele tem aqui o camarada, tá? Ele vai estar integrado aqui, ó, o sensor duplo, que é o nosso pedal,
A minha central, o que ela faz aqui, ó? Ela tem aqui os parâmetros que ela vai estar na parte de conexão, na parte elétrica. Então, eu tenho aqui, ó, ela alimenta o sensor. Esse sensor ele gera um pulso, por exemplo, aqui informa a posição do pedal para a ADM. Aí, o que acontece? Ó, o módulo ADM próximo à caixa de satélite, no caso, tá aqui, tá? É o posicionamento que ele está mostrando aqui, onde que ela vai ficar. E depois, ó, informa o PLD a posição do pedal via rede CAN. Então, o que vai acontecer? Por que aqui, daqui, por exemplo, eu tenho um sensor que está aqui dentro do caminhão, ele se conecta com essa central, ou com esse módulo, ou com esse microprocessador, e esse processador aqui, para ser mais eficiente, que aqui eu tenho uma conexão elétrica ainda, aqui desse pulso que a gente está vendo aqui, sensor, ó, ADM alimenta o sensor e posteriormente ela vai fazer o quê? Informa a posição para a ADM. Então, se ela está desacionada, está meia aceleração, está aceleração carga plena, se está numa desaceleração, então ele vai, no caso, informar essas situações, ela entra no cálculo matemático ou na parte logarítmica, no caso da central, ela informa, no caso, a PLD, tá? Via rede CAN. Por que via rede CAN? Via rede CAN por causa a informação ou a resposta, no caso que a gente tem de conexão, é mais rápida, via CAN, tá? E quando ela chegar na PLD, o que ela vai fazer? A PLD, você tem que mandar o sistema fazer isso para mim. O que vai fazer isso aqui? Ah, ele vai ter que injetar mais ou menos combustível, tá? Então, essa daqui é como se fosse o comando que está interligando a cabine com, por exemplo, esse módulo, e esse módulo aqui comanda, no caso, com o módulo do motor, tá? Aí tem aqui, ó, ao ser ligada a ignição. O que é ligar a ignição? Tá, professor, mas tem ignição caminhão? Tem. A ignição do caminhão, o que é? Quando eu viro a chave, tá? Ele manda, no caso, um pulso elétrico e vai alimentar o circuito. Então, ó, o módulo ADM alimenta o sensor PWM e o PWM é alimentado com tensão da bateria em seus terminais 5 e 6, nesse caso aqui, tá? Seu circuito é aterrado através dos terminais 1 e 3. Aí você fala assim, professor, mas cadê esse troço? Aí, gente, vocês vão ter que começar a conhecer um pouquinho mais aqui o que é. Ó, conector intermediário do pedal e conector do módulo ADM, que é esse cara aqui, lado do chicote. Então, se vocês pegarem aqui, ó, eu começo a verificar. Quando eu tenho esse sinal aqui que vocês estão vendo aqui, ó, 5, tá? E esse terminal 5 aqui é o sinal o quê? Ó, tensão da bateria em seus terminais 5 e 6. Então, aqui eu teria, no caso, um valor, no caso, de bateria, tá? Então, eu teria que, no caso, verificar aqui, quanto que é, professor? 12 volts, tá? Por que está dando 12 volts aqui no aterramento? Porque tem que fechar o quê? O circuito, tá? Depois eu tenho o terminal, ó, seu circuito é aterrado através do terminal 1 e 3. Por que 1 e 3, senhor? Porque, ó, se eu pegar o número 1 aqui, o que aconteceu? Ele está fechando aqui, ó, tá? O aterramento, e quem dá o aterramento ou manda, no caso, o negativo é a central, tá? Depois que a gente, no caso, alimenta o circuito. Então, se a gente pegar aqui, fizer essa conexão, gente, ó, chave de ignição, tá ligada aqui 30 saindo da bateria, a hora que ele mandar aqui o outro 30 entrando no relé, 85 no caso alimentação, negativo, 87 é sinal ou linha de alimentação. Quando ele entrou aqui, ó, ele vem aqui, vai alimentar o circuito, tá? Não tá dando muito para identificar lá o número, no caso, na central aqui, que ficou meio borrado. Mas a gente tem que adequar aqui e ver os números, no caso de alimentação desses caras, tá?
E aí a gente tem aqui as conexões que saem para a rede, no caso CAN, tá? Que aqui está saindo da minha ADM, ó, ao conector 16 terminais, 16 terminais conector do modo PLD. Então vai para o modo PLD. O que nós temos aqui? Informação que tem. Esse sensor aqui, ó, ele está conectado à ADM, não conectado à PLD. Porque vai passar pela ADM para informar, no caso, a PLD, qual que é o posicionamento desse pedal, tá? Então, a gente tem um conector de saída aqui, ó. Tem um sensor 1, um sensor 2. Então, a gente tem que ver ali como é que vai ser essas alimentações, tá? Aqui, ó. Se vocês olharem aqui, ó, o 6 aqui ele está mandando negativo, no caso, para o pedal. E aí eu tenho a 11 e B13 aqui, ó, que a alimentação daqui do sensor 1 e do sensor 2. Então, esses dois caras aqui, então um é negativo, depois eu tenho que ver qual que vai sair aqui, que é o sinal. O sinal que a gente está vendo aqui, ó, é o B13 e o B15, tá? O outro aqui, na verdade, é a alimentação. Então, aqui o 01 e o 06, um é positivo, outro é negativo. O 03 e 02, positivo e negativo. E, minto, aqui, desse outro lado aqui, 3 e 5, no caso, positivo e negativo. E o 2 aqui está saindo um sinal aqui para esse cara. Aqui o 4 que está saindo sinal, no caso aqui, para B15, na verdade. Quando vocês forem fazer a análise de sistema, tá? Vocês vão ter que pegar o bocal, no caso dessa central aqui, e fazer dois tipos de teste. Teste de alimentação. Qual que é o teste de alimentação? Eu venho aqui, né, nesse conector aqui, ligo a chave e vejo quanto que está chegando de tensão aqui nesse cara, tá? E aí eu posso também ver quanto está saindo, no caso dele aqui, mandando sinal, no caso, para a central. Quanto que está sendo alimentado. Então, eu estou fazendo um teste de alimentação, vendo com, no caso, chave de ignição ligada. E posso fazer um teste de continuidade. Teste de continuidade, chave desligada, posso desconectar aqui a central aqui, desconectar aqui também e fazer os testes, daqui até aqui. O fio não está quebrado, tem integridade, está dando, no caso, passagem de corrente, passagem, no caso, de tensão? Tá. Por quê? A maioria das vezes, gente, eu testo, no caso, os sensores e atuadores, eu não testo no caso central. Se eu testei todos esses conjuntos aqui, está tudo funcionando, tudo íntegro, e continua com alguma falha, aí o problema é central. Não tem como eu testar a central, tá? A não ser que você conheça como é que vai ser o sistema eletrônico e ver quanto que vai sair no em cada lugar. Mas isso eles não abrem. Então, o que acontece? Eu tenho que fazer o teste de alimentação e o teste de continuidade ou integridade do circuito. É dessa forma que vocês vão estar fazendo a analogia. Tá? Aqui ele está falando que o PWM via ADM, no caso aqui. O PWM é o nosso sinal, é o nosso pedal, né? Ele vai mandar o sinal digital com ondas quadradas, e esse sinal corresponde ao sensor de posição do pedal 1 e enviado por terminal 2 do PWM. Então, isso que vocês estão vendo aqui, ó, pedal livre, no caso, acionado, e no caso aqui, acionado. O que vocês estão vendo aqui? Ó, se vocês olharem aqui, um é inverso do outro, tá? Essa questão aqui, ó, sinal do terminal 2, sensor 1. Sinal do terminal 4, sensor 2. Inverte, no caso, o posicionamento aqui em relação ao sinal gerado, tá? Ambos têm a mesma largura, que vocês estão vendo aqui, ó, 5 milissegundos. Então, 5 milissegundos. A tensão tá aqui, ó, 20 volts. 20 volts. O primeiro sinal aqui, ó, esse sinal curto aqui, ele tem 2,5 milissegundos. E esse aqui, aproximadamente 3,7 milissegundos. Esse aqui, ó,
vai cair esse aqui, e aqui mais ou menos em torno de 4. Vocês podem ver que o tamanho, no caso do sinal gerado pelos dois, são iguais, só que são inversos em relação ao que conversa um com o outro. Um, no caso, diferente do outro, tá? Para estar funcionando aí, no caso, o conjunto. O penal totalmente acionado, ele está gerando basicamente aqui, ó, o tempo igual, ó, no caso, a frequência também igual, tá? Nós vamos ter um pouquinho de diferença que pode acontecer da onda, ou a gente tem, no caso, uma interferência elétrica, que está dando aqui 2,25, que está dando 2,50, tá? Então, um pouquinho de diferença um em relação ao outro. O outro 2,75, 2,50 para compensar aqui a diferença que a gente tem. Mas o comprimento, por exemplo, do sinal, igual, tá? Esse sinal que vocês estão vendo aqui, geralmente é visto com um osciloscópio, tá? Isso aí já são formas do pessoal estar analisando e diagnosticando, hoje já mais o circuito elétrico ou eletrônico, ver se ele está funcionando perfeitamente, tá? Até então, quando o pessoal usa um scanner, ele vai estar vendo a integridade no caso dos componentes, tá? Não da central. Então, nesse caso aqui, eu poderia estar fazendo a leitura, no caso da informação que é dada pelo sensor, e lá ele ia me falar, se fosse no scanner, se ele está bom ou se está ruim, tá? Só que quando ele cair com um parâmetro muito abaixo, no caso das tensões nominais que ele precisa, ele vai acontecer o quê? Ele vai gerar um código de falha, né? Tá? Essa que seria aí a grande questão em relação a isso daí. Deixa eu ver aqui. José Vitor, você sabe o que é um sensor indutivo, não? O próprio nome já está dizendo. Ele é induzido por algum outro fator. Então, ele tem um fator magnético, ele vai induzir uma corrente magnética, né? Então, se a gente pegar aqui esse sensor agora que a gente vai estar vendo aqui, ó, sensor indutivo de comando do volante. Esse sensor aqui, ó, ele pode ser usado para acertar a fase do motor e pode ser usado para, no caso, verificar a rotação do motor. Então, ele tem duas funções, então, né? Se eu pegar o que faz a fase, ele identifica o primeiro cilindro. E se eu pegar um que, no caso, é de rotação, ele vai identificar que o motor entrou em funcionamento, ele está girando, tá? Então, ele está identificando que aquele motor vai entrar em funcionamento. E ali ele tem, no caso, como é que é feito, no caso, isso daí. Então, o que acontece aqui? Se vocês olharem aqui, ó, esse cara aqui, ele é encapsulado, em volta dele, no caso, vai ter, no caso, ele fala que tem um núcleo, o número 5 aqui é o núcleo, né, que é um metal, e em volta dele aqui, ó, a bobina. Então, eu injeto uma corrente elétrica, na hora que eu injeto uma corrente elétrica, ele forma um campo magnético. Quando ele passa pelo furo, que é esse número 7, ele altera, no caso, a tensão. Quando ele passa próximo, que não tem furo, diminui a tensão. Então, ele vai descrever uma onda, no caso, senoidal. Então, ela fica o quê? Mudando, tá? Se for, por exemplo, para me identificar a rotação do motor, eu posso ter isso aí com um número de furos igual tá ali, que dê a volta, no caso, do volante inteiro, tá? Com uma variação, por exemplo, de uma distância que vai dar uma frequência que eu preciso. E quando for para mim achar só a posição do primeiro cilindro, ele vai ter um lugar que eles vão tirar esse furo, ou falhar 2 furos, que daí ele identifica que aquele é o primeiro cilindro do motor. Então,
se eu quero identificar esse primeiro cilindro do motor e falar que nesse lugar vai começar no caso, injetar ou começar a ordem de explosão do motor, tá? É que naquele momento ele deu o débito de injeção. Deu o débito de injeção, ocorreu a inflamação, tá? Explodiu e, no caso, começa aquela ordem cronológica. 1, 5, 3, 6, 2, 4, 1, 5, 3, 6, 2, 4, e vai por aí, no caso, em diante, até ele terminar esse ciclo de trabalho, ok? Só para a gente ver aqui, ó, esse sensor é composto de uma bobina enrolada, com um pequeno ímã. Naturalmente, ao redor desse sensor existe um campo magnético de uma determinada intensidade. E esse campo magnético pode ser representado por uma linha que corta o núcleo do sensor e o ar, tá? Aqui, interessante, gente, que vocês têm que manter uma folga, que essa folga ali, ou ajuste que o pessoal fala ali, ó, alguns desses caras aqui são rosqueados, ou você, no caso, altera o posicionamento, no caso, desse sensor para mais próximo, mais longe, tá? Quando eu faço isso, eu altero o quê? O campo magnético, tá? O ar é um mau condutor, por isso o campo magnético formado tem pouca densidade. E se aproximarmos desse sensor um pedaço de ferro, que é um bom condutor de campo magnético, haverá adensamento do campo. Sempre que houver uma variação na densidade do campo magnético, surgirá uma tensão elétrica. Isso vai, no caso, gerar um pulso, tá? Nos terminais do sensor. A amplitude da tensão elétrica gerada depende da intensidade e da velocidade de variação da densidade do campo magnético. Então, se eu conseguir alterar essa rotação ou essa distância o mais rápido possível, vocês vão ver que eu posso estar testando. Esse sensor aqui, eu tenho como fazer 2 testes nele. Eu posso ver a frequência que ele, no caso, induz esse sinal. Eu posso ver uma corrente alternada que ele produz. E ainda eu posso ver a resistência elétrica que é desse, no caso, núcleo, ou se não, esse enrolamento aqui que eles falam que é a bobina. Se a bobina tiver em aberto ou ela tiver infinita, quer dizer que ela está queimada. Então, o sensor está com problema, tá? Então, eu deveria, no caso, substituir esse sensor. Só que tomem cuidado que já existe no mercado esses sensores indutivos e existem os sensores que são... Esse aqui, no caso, seria um sensor passivo. E quando eu falar que eu tenho um ativo, é com emissor Hall, tá? Então, ele gera o pulso conforme, no caso, a frequência, conforme vai dar o efeito Hall, no caso desse conjunto. Então, é um sensor um pouco diferente, não é disso aqui. E esse sensor aqui, eles são usados aí para rotação, igual vocês estão vendo aqui, fase. Se eu for verificar lá o sensor que vão em roda para freio ABS, tá? Ou rotação no caso da caixa de mudança, rotação de entrada e saída da caixa de mudança, também é desse tipo de sensor, tá? Então, só para vocês verem onde que pode ser usado aí alguns tipos desses sensores aí. Professor, Oi. na figura anterior ali, o número 4 é o núcleo e o 5 também. Qual é a diferença deles? Na verdade, aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, ele fala que aqui tem um cara que ele tem um campo magnético e o outro é só um metal. Então, quando eu tenho um campo magnético ou um núcleo, aqui, ele está tratando os dois de núcleo, porque um é só o ferro e o outro é um ímã que a gente está, no caso, colocando ali, ó, que é um pequeno ímã que ele fala, em cima daquele núcleo. Quando eu induzo uma corrente, no caso elétrica, eu aumento a amplitude, no caso desse campo magnético. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Então, Entendi. ele tem, no caso, um campo magnético, só que ele não tem amplitude suficiente para, no caso, tá gerando esse pulso. Então, eu injeto uma corrente elétrica através, no caso, dessa bobina, e aí eu consigo aumentar a amplitude nesse campo magnético, tá? Então, ele tem aqui, naturalmente, ao redor desse sensor existe um campo magnético de uma determinada intensidade.
Esse campo magnético pode ser representado por linhas de corte, ou, na verdade, essa linha de corte, gente, você já viu falar de espectro de alguma coisa? Espectro é um negócio que você não enxerga, tá? O campo magnético, por exemplo, como a gente não tem campo magnético, se vocês pegarem um ímã e pôr a mão, você não sente nada. Só que quando você pega um ímã positivo e negativo, o que ele faz? Se atrai. Quando eu pego dois positivos, o que ele faz? Ele se atrai ou se repulsa? O que vocês acham? Eles se repulsam. Então, toda vez que eu tiver um campo magnético que seja com a mesma intensidade, ou seja no mesmo sinal, positivo, positivo, negativo, negativo, eles vão se repulsar, tá? E nesse caso, por exemplo, aqui, a finalidade, no caso desse campo magnético gerado, é para ele gerar um pulso eletromagnético, tá? Que a central vai converter isso num sinal digital e vai nos dar uma resposta lá, conforme a necessidade, no caso, a programação que foi feita. Tá? Vocês vendo, gente, o pessoal usou tecnologia assim e entrou a parte física, aqui que a gente está vendo, química, que entra aí no processo, no caso, usar materiais aqui, e depois a parte de informatização e elétrica para, no caso, estar fazendo uso de todos esses componentes para, no caso, ter algumas respostas. E outra, gente, o sistema elétrico, ele é muito mais rápido que um sistema mecânico. Então, tudo que vocês foram agregando de elétrico nos sistemas, eu deixei, no caso, a resposta mais rápida. Então, na hora que ele for atuar, ele vai acabar sendo mais rápido que um sistema mecânico, tá? Essa que seria o objetivo. E mais eficiência, né? Aqui, gente, ó, localização. Então, o que ele fez aqui, ó, dos pistões durante a partida? Quando o motor começa a girar, é gerado um pulso elétrico no sensor que está no eixo de comando, tá? O que é no eixo de comando? Esse cara aqui, comando de válvula. O PLD interpreta que esse pulso como sendo um sinal de que o pistão número 1 está a 55 graus antes do ponto morto superior. Vamos colocar assim, para ele completar um ciclo de trabalho e chegar lá em cima, ele teria que dar uma volta completa. Então, antes de chegar a 55 do 360, então com 310, tá? 305, na verdade, ele identifica o primeiro cilindro, tá? No tempo de compressão. Então, o motor está comprimindo. Quando ele chegar a 0 aqui, graus, ele vai falar assim, olha, tem que dar o débito. O que é o dar o débito? Ele informa a central que ele tem que dar o quê? O tempo de injeção. O que é o tempo de injeção? É o tempo em que vai abrir a válvula o bico injetor e vai despejar o combustível dentro da câmara. Que vai estar o ar comprimido na temperatura já ideal de funcionamento e na hora que você dá o débito, explode, porque eu tenho ar, eu tenho calor, faltava só o quê? O combustível. Entrou o combustível, tá? Automaticamente ele vai gerar potência que vai empurrar o pistão totalmente para baixo. Quando isso aqui era mecânico, gente, o que acontecia? Eu adiantava, atrasava a bomba e era tudo mecânico. Então, eu vou ter que começar a injeção 10 graus antes do ponto morto superior. Então, 10 graus antes do ponto morto superior, começava a abrir o bico de injetor mecanicamente. E quando ele terminava lá, sei lá, a injeção depois 25 graus depois do ponto morto superior, tá? Para ele, no caso, manter. Hoje, com o sistema eletrônico, eu já vou parametrizando, ele vai ter aqui o valor que ele está identificando primeiro, quando ele chegar no momento exato, ele dá o débito para mim ter a melhor resposta, no caso, do sistema. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, nesse estágio de funcionamento, o PLD já sabe qual será o ângulo de início da injeção. Tá? Suponhamos que ele tenha determinado que o início da injeção, 15 graus antes do ponto morto superior, tá? Isso quer dizer, antes do pistão chegar totalmente, no caso, ou chegar em cima do ciclo de trabalho, tá? Neste caso, o PLD precisa saber quanto tempo o pistão número 1 precisa para ser deslocado do 55 antes do PMS até o 15 graus antes do PMS. Ou seja,
um deslocamento de 40 graus, tá? A velocidade do pistão. A informação da velocidade do pistão é gerada pela passagem de 36 orifícios de cada volta da frente de um sensor ou que qual está montado no volante do motor. Então, eu tenho o sensor que vai, no caso, no comando, e tem um sensor que vai aonde? No volante do motor. Para mim identificar que ele tem que, no caso, injetar 15 graus, só que ele tem que saber que está nesse cara aqui, ó, a 40 graus antes. Então, ele é um algoritmo que, eu volto a falar para vocês aqui, é uma programação que foi feita, tá? Que, através dessas furas aqui, ele teve uma conta matemática, identificou o grau, e ele está começando a injeção 15 graus antes de chegar no ponto morto superior. Porque se eu injetar a 0, 0, o que vai acontecer? Eu não tenho rendimento do motor. Então, 15 graus e termina depois, tantos graus depois do ponto morto superior, vocês vão ver que o rendimento do motor eu ganho com isso. Tá? É uma coisa, questão física que vai acontecer aí, porque se você jogar no 0, ele não vai ter a força aqui, no caso, esperada, que você estava esperando que ele gerasse para queimar todo aquele combustível, tá? E não vai gerar a potência nem o torque que você estava esperando. Ó, após a partida, no caso, ó, depois que o PLD reconhece a posição dos pistões e o tempo de compressão, ele passa a utilizar somente o sinal gerado pelo sensor que está no volante do motor. Nele, além de final de rotação, é gerado um sinal que indica que o pistão está a 65 graus antes do PMS, tá? Tanto no tempo de compressão como no tempo de exaustão. Entretanto, o último sinal é desprezado. Então, vejam bem, esse cara aqui é a questão da programação. Depois ele determinou, depois que já deu a partida, que a partir de agora, 65 graus, tá? Antes do ponto morto superior, ele está identificando aqui que vai chegar o ponto morto, depois ele vai ter que dar a centelha e comer, centelha não, a injeção, e vai começar a ordem de ignição, no caso, ou a ordem de explosão desse motor. Tá? Aqui, ó, ele identifica aqui, ó, caso o sensor de eixo de comando não esteja funcionando, não há como o PLD identificar o tempo de compressão. E, nesse caso, haverá um sinal elétrico nas unidades injetoras, tanto no tempo de compressão quanto no tempo de exaustão. Então, é uma estratégia que eles colocaram que, se o motor estiver falhando aqui, esse sensor, ele entra em funcionamento ainda com débito aqui, no caso, na diferença de 10 graus, tá? Então, ele tem aqui, nesse caso, haverá um sinal elétrico nas unidades injetoras, tanto no tempo de compressão quanto no tempo de exaustão. Então, ele fica injetando esse sinal para ele achar a posição, no caso, para o funcionamento. Caso o sensor do volante não esteja funcionando, agora ao contrário, tá? O PLD passa a trabalhar somente com o sensor de comando. E, nesse caso, pode haver perda de potência do motor. O sinal de rotação é gerado por 12 orifícios que passam na frente do sensor a cada volta do eixo de comando. Então, é diferente o número de orifícios que eu tenho no comando em relação ao que eu tenho, no caso, no volante. Nessa condição aqui, não seria o adequado. Quer dizer que o motor vai começar a perder potência. Tá? Se eu tenho um problema no do comando, funciona. Se eu tenho um problema no do volante do motor, o motor vai funcionar, mas ele vai ficar sem potência. Aqui, gente, ó, determinação do início de tempo de injeção. O início do tempo de injeção determina o trabalho a ser realizado pelo motor, e o PLD necessita de várias informações para calcular esses valores. Esta informação são fornecidas pelo módulo de adaptação do veículo, ADM, pelos parâmetros gravados no PLD e pelos sensores distribuídos no motor. Então, aqui a gente tem algumas coisas aqui em relação a isso. Ó. Rotação do motor, pressão do ar, pressão da temperatura do ar, a pressão do ar, temperatura do ar.
que é aquele sensor combinado. Temperatura do combustível, temperatura do motor. E aí eu tenho as minhas unidades injetoras, que são o quê? Os meus atuadores, tá? Que são comandados por solenoide para poder, no caso, fazer o débito de injeção. Paramos por aqui, gente. Já deu 1 hora de vocês. Não vou ficar segurando vocês aí também. A gente dá continuidade semana que vem. Tá ok? Dúvidas? Alguma coisa? Alguma pergunta? Gabriel? Sossegado? Não, Matheus? senhor, tá tranquilo, tranquilo. Depois eu vou pegar esse material e passar para vocês também terem lá. E também tá gravado o vídeo. Legal? Pessoal, um bom final de semana. Se cuidem, tá? Valeu, professor. Bom final de semana. Até semana que vem. Falou. Valeu. Vocês também.